E se a gente te dissesse que a solução para um dos maiores problemas das empresas de hoje, a falta de execução, pode estar escondida em textos de milhares de anos? Pois é, hoje a gente vai pegar essa sabedoria antiga e transformar num manual prático para a liderança dos nossos tempos. Vamos direto ao ponto, mergulhar num desafio que, olha, todo mundo já passou por isso. Aquela distância enorme e frustrante entre o que foi combinado e o que realmente foi feito. Por que será que isso acontece com tanta frequência, né? Bom, primeiro vamos batizar esse problema. Vamos chamar de abismo entre o dizer e fazer. E é um abismo mesmo, perigoso, porque essa diferença entre a promessa e a entrega real, ela custa muito caro para qualquer organização. Custa dinheiro, tempo e, principalmente, a confiança da equipe. E para a gente entender isso na prática, nada melhor que uma boa história. Vamos analisar uma parábola bem antiga, que, se a gente olhar bem, funciona como um estudo de caso perfeito sobre o que é comprometimento de verdade no ambiente de trabalho. Nessa história, a gente encontra dois perfis que são super clássicos, fáceis de reconhecer. De um lado, tem o que a gente pode chamar de o agradador. É aquela pessoa que fala sim para tudo, que concorda com tudo, mas na hora de entregar, nada acontece. Do outro lado, tem o realizador. Esse aí pode até hesitar no começo, pode questionar, mas no final das contas, ele vai lá e faz o trabalho acontecer. E aí fica a pergunta, né? Quem de verdade cumpriu a missão da empresa? A lição aqui é muito clara. O verdadeiro valor não está na concordância fácil do início, mas sim na execução que acontece no final. A ação, mesmo que tenha vindo com um pouco de hesitação, sempre vai valer mais do que qualquer promessa que ficou só no papel. Tá, mas o que está por trás dessa falha? O que leva alguém a prometer e não fazer? A gente foi buscar a resposta num lugar bem interessante. Um texto do profeta Sofonias, que nos dá um diagnóstico tão preciso que parece que foi escrito ontem, pensando no mundo corporativo. E o diagnóstico é direto: arrogância. Uma cultura que simplesmente não ouve feedback, que se recusa a ajustar o caminho quando as coisas dão errado, uma cultura que confia mais no ego do que nos fatos. Bom, ela está, sem dúvida, caminhando para o fracasso. Não tem outro resultado possível. Ok, se arrogância é o veneno, então qual seria o antídoto? A resposta está numa característica de liderança que é extremamente poderosa, mas que muitas vezes é mal compreendida ou até subestimada. O antídoto é a humildade. É ter a clareza de reconhecer que ninguém tem todas as respostas. Como diz o Salmo, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Traduzindo isso para o nosso mundo corporativo, o que isso significa? Significa ter a sabedoria de pedir ajuda, de se apoiar na força da equipe, em vez de acreditar naquela ideia de autossuficiência que não leva a lugar nenhum. E no dia a dia, a gente chama isso de humildade intelectual. É basicamente a força de admitir que não se sabe tudo, de estar genuinamente aberto a novas ideias, a feedbacks e, o mais importante, de colocar a missão do time sempre à frente do ego pessoal. Certo? A gente já entendeu o problema, a causa raiz e o antídoto. Então, como a gente transforma toda essa reflexão em algo prático? Vamos montar agora um plano de ação, um verdadeiro manual para a gente finalmente fechar aquele abismo entre o falar e o fazer. Olha só, é um framework de integridade em 3 passos bem diretos. Primeiro, reconheça a realidade. Isso significa ter uma autoconsciência radical, olhar para os fatos como eles são, sem filtro. Segundo, abrace a correção. Receba o feedback de braços abertos, de verdade. E terceiro, o passo crucial: execute a missão. Ou seja, vá para o campo de batalha, vá trabalhar e transforme as palavras em resultados concretos. Porque no final das contas, tudo se resume a isso, a esse equilíbrio. As palavras, as afirmações, elas pesam muito pouco. O que realmente inclina a balança para o lado do sucesso são as ações, são os resultados. O compromisso genuíno se mede pelo que é feito, não pelo que é dito. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, uma reflexão que talvez seja a mais importante de todas. A cultura da sua equipe, da sua empresa, ela está recompensando quem faz as melhores promessas ou quem entrega os melhores resultados? A resposta a essa pergunta, bom, ela realmente diz tudo. Próximo passo: se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.